Sexta-feira, agora deu uma aquecida, né? Não tá mais tão frio como estava no início da semana. Mas lá em Brasília as coisas estão mais frias essa semana. Pois é. Férias dos deputados federais e senadores, recesso, né, Odair? Como você disse agora há pouco, né? O Gilson Marques que sempre fala, né? Que quando eles estão de férias, eles não incomodam, né? Não incomoda, dão lucro para o país quando estão de férias. E é fato, e essa discussão que você trouxe hoje do projeto de lei dos senadores Espiridião Amin é a comprovação de que aqueles que fazem as leis lá em Brasília, muitas vezes tomam decisão, né, criam projetos de lei, votam, aprovam, sem dialogar com a sociedade e sem olhar todos os lados, né? E aí depois que a lei vira, que o projeto vira lei de fato, que vira regra, é que se percebe que se cometeu uma gafe, um erro e que deveria ter sido diferente. Isso acontece com muita frequência. Nós que trabalhamos aí na administração pública, muitas e muitas vezes as leis elas vêm de Brasília e na prática elas são totalmente impossíveis, né? A gente viveu muito isso, Odair, durante a pandemia. Exatamente. Durante a pandemia, o Congresso aprovou muitas leis inclusive envolvendo questões trabalhistas dos servidores, férias, licenças, aumento de salário, reequilíbrio financeiro. Eles congelaram tudo e depois isso se tornou um verdadeiro caos na vida dos prefeitos, porque nós precisávamos tomar decisões, nós tínhamos uma lei, porém nós tínhamos orientações do Tribunal de Contas diferentes de todas aquelas leis que foram aprovadas e votadas pelo Congresso, e virou um verdadeiro colchão de retalhos, né? Colcha de retalhos. Então isso demonstra a dificuldade que o Congresso tem de dialogar com a população e com as pessoas que vivem aquilo que eles estão votando lá no dia a dia. Exatamente, a influência, né, daquela legislação muitas vezes não é avaliada. Não se conversa, é a lei de gabinete. Exatamente. A lei de gabinete. Então, o recesso lá do Congresso, chamado recesso branco, porque, de fato, eles deveriam estar trabalhando, né? Pela própria legislação interna deles, mas estão de folga. Ô Arão, questão de infraestrutura, né? A Fiesc está requisitando ou quer aí uma hidrovia entre Blumenau e os portos ali de Navegantes e Itajaí. Como é que você vê essa situação, do teu ponto de vista? Olha, Odair, você estava falando antes, né, sobre a questão da infraestrutura, dos carros agora voadores, né, o quanto isso tem avançado e o quanto a gente precisa de uma melhor mobilidade. E frente a isso, a Fiesc, inclusive, fez uma declaração essa semana em relação à NTT por conta de um projeto de reforma daquela ponte que passa por cima do rio Itajaí a sul, na BR-101, do sul para o norte, ou seja, Florianópolis em direção a Joinville. Quem passa por ali percebe que é uma ponte bastante estreita, né? Uma pontezinha, quase que as carretas têm dificuldade de transitar por ali. Então existe um projeto de reforma dessa ponte. A reforma será feita pela Arteris, que é a concessionária da BR-101, né? Que é uma rodovia pedagiada. E o objetivo da Fiesc foi chamar a atenção da NTT de que esse projeto já deveria prever futuramente uma hidrovia. E eu achei muito interessante isso. Afinal de contas, a gente fala tanto sobre escoar a produção catarinense, as dificuldades que nós temos, e o que a Fiesc traz é um estudo que mostra que de Blumenau até os portos de Navegantes e Itajaí, a viabilidade para fazer essa hidrovia, né? Para que você possa escoar essa produção através do rio Itajaí-Açu. Então, ele teria estrutura, né, para barcas e, inclusive, nos últimos 12 quilômetros, chegando, então, lá nos portos, a situação dele é ainda mais viável, inclusive, para grandes embarcações. Então, uma discussão bastante interessante que a Fiesc está fazendo. A gente não sabe se isso vai se tornar realidade ou não, a gente não sabe se não é um projeto talvez faraônico, mas o que eu quero trazer é a necessidade de nós debatermos
alternativas, né? Por que não discutir alternativas? Por que não pensar nessas alternativas todas que existem? Você falou agora há pouco aqui no Repórter Cultura sobre as ferrovias, né? Eu sempre dou o exemplo de Ascurra. Em Ascurra passava o trem. Nós recuamos, nós voltamos atrás. Você vai, por exemplo, para a Europa, nos grandes países, nos países desenvolvidos, você percebe o quanto as ferrovias são importantes para o desenvolvimento, para o turismo, para o escoamento da produção. E nós regredimos, nós voltamos para trás. Já tínhamos e perdemos. Então, essa questão da hidrovia, que a Fiesc traz esse debate, acho que é um debate importante. E o que nós precisamos aqui em Santa Catarina é discutir alternativas. Por quê? Por exemplo, a duplicação da BR-470, ela é fundamental, ela está saindo a passos lentos, mas está saindo, né? Porém, a gente sabe que vai duplicar, mas já precisa de uma terceira faixa, de uma quarta faixa, porque de fato é uma rodovia muito movimentada. Então essas alternativas são sempre bem-vindas e a Fiesc tem feito um trabalho muito importante para trazer esses debates. Muito bem, vamos falar sobre um outro assunto agora, sobre educação, que eu vejo que você tem uma preocupação sempre muito grande com esse tema, e evasão escolar. O ensino médio, nós vemos aí que praticamente o governo Jorginho Melo conseguiu a aprovação aí do Universidade Gratuita, mas nós temos que nos preocupar, e o governo também, com certeza, com aquilo que é da sua alçada, que é com a formação em nível médio e especialmente a formação técnica, né, Arão? Daí nós falávamos sobre o assunto da Universidade Gratuita na semana passada. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a situação do ensino médio, né, da evasão. Hoje nós estamos com cerca de 500 mil alunos no Brasil de ensino médio que estão desistindo da escola antes dos 24 anos de idade. E o número ele é mais preocupante ainda quando a gente pega aquele jovem de família em vulnerabilidade social. Os jovens mais pobres, 45% mais ou menos deles, acabam saindo da escola antes de se formar no terceiro ano. Para os jovens mais ricos, de poder aquisitivo melhor, de famílias mais ricas, 94%. Então perceba o quanto isso vai gerar ainda mais desigualdade social no nosso país. Então nós estamos com uma evasão escolar muito grande no ensino médio e eu não tenho dúvidas de que essa evasão escolar é porque o ensino médio ele está chato. O aluno não consegue mais ficar em sala de aula. As nossas escolas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento tecnológico. As nossas escolas de ensino médio não estão hoje capacitando a mão de obra. Eu conheço e eu converso, dialogo muito com jovens entre 16 e 20 anos, muito nas redes sociais, eles vêm, eles me procuram, a gente faz rodas de conversas com frequência, e o que eles me dizem é o seguinte: Arão, a gente quer trabalhar, Arão, a gente, com a questão do novo ensino médio, né, a gente vai ter que ficar mais um dia na escola, no contraturno escolar, sendo que a gente queria, na verdade, estar no mercado de trabalho, a gente queria ser estagiário numa loja, a gente queria ser estagiário na prefeitura, num fórum, a gente queria ter a oportunidade de ter o nosso próprio emprego. Então perceba o quanto que o ensino médio não conseguiu acompanhar esse avanço. E o que tem sido discutido aqui em Santa Catarina, e eu vejo com bons olhos, é você entregar a gestão ou parte da gestão do ensino médio para o Sistema S, que já era basicamente o que se tinha lá atrás, né? Talvez nos anos 70, 80, em que o jovem ele tinha uma capacitação profissional ao longo do ensino médio. Os SEDUPs foram muito fortes, acabaram perdendo a sua força nos últimos tempos, né? Mas os meus irmãos, por exemplo, 2 deles, já desde o ensino fundamental, os meus pais já tinham percebido de que eles não teriam vontade, habilidade, interesse, talvez, em fazer faculdade, mas eles tinham total potencial de fazer um ensino técnico. O que os meus pais fizeram? O ensino médio deles, eles fizeram no SEDUP, em Blumenau, junto com o curso técnico. Então, eles se formaram no terceirão, junto com o curso técnico, né, e já ingressaram no mercado de trabalho e estão muito bem, obrigado. Então, o que hoje se discute muito em Santa Catarina é essa situação do Sistema S
através do Senai, do Senac, né? Com a parceria, claro, da Fiesc, né? Da nossa Federação de Indústrias, para que os jovens eles tenham essa capacitação. Por quê? Porque se nós queremos o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, nós precisamos ter geração de emprego, geração de renda. E isso se faz com mão de obra qualificada, porque é com mão de obra qualificada que as nossas indústrias, as nossas empresas irão crescer, irão produzir mais, irão exportar mais, e aí é um ciclo, né? As coisas vão acontecendo naturalmente. Um exemplo que corrobora com isso é a questão do menor aprendiz. Menor aprendiz, o jovem entra lá com 15 anos já, e ele está estudando e no contraturno dele vai fazer lá o curso do menor aprendiz. Eu tenho um exemplo lá em casa, meu filho, o Lucas, está fazendo o menor aprendiz, começou a fazer sistemas de informação e gostou da área, já tinha, né, uma afinidade com a área, gostou e agora quer fazer um próximo já de programação, e é no Senai. E esses jovens, eles estão ligados a uma empresa, normalmente já estão, né? Para ser o menor aprendiz, já estão ligados a uma empresa, e a empresa vendo o desempenho e precisando daquela formação, normalmente já coloca dentro de uma formação que seja necessária para a empresa posteriormente. Muitos desses jovens já saem quase com empregos garantidos, né, no futuro. Então, veja a importância da preparação também do jovem para o mercado de trabalho, que você estava falando lá dos comentários dos jovens lá da tua cidade também, né? Do teu relacionamento. Sabe, Zoldair, nós começamos lá em Ascurra o programa Ascurra de Oportunidades, justamente com esse objetivo, de trazer esses alunos do ensino médio para esses cursos em parceria com o Senai e o Senac. E é impressionante a evolução que eles têm ao longo do curso. Então, o nosso curso ele tem em torno de 8 meses de duração. Ele é voltado a partir dos 14 anos, então nós temos uma turma de 14 a 15 e outra turma de 16 a 18, para fechar um pouquinho mais essas gerações, né? E a gente, durante 8 meses, a gente faz o acompanhamento, eles têm 2 encontros semanais, e a gente foca em preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então, desde noções administrativas, a atendimento ao público, a oratória, né, a relação interpessoal, a hierarquia, saber respeitar o seu chefe direto. Então, tudo isso a gente trabalha hoje lá dentro desse programa do Ascurra de Oportunidades. E é impressionante o avanço que esses jovens têm e, inclusive, a resposta que a gente tem das empresas, né? Grande parte desses jovens acabam, no final do curso, já sendo contratados ou através do menor aprendiz, do adolescente aprendiz, ou então através de estágios, né? Então, e as empresas trazendo para nós o feedback positivo. Então, por que esses cursos não estarem dentro da escola, né? Dentro do ensino médio? Porque a gente sabe que, infelizmente, um curso como esse, ele é um curso livre, né? O jovem vai se ele quer, mas muitos e muitos jovens, às vezes, não sabem que eles têm interesse por isso, porque a família não incentiva, né? Porque muitas vezes já está trabalhando de forma informal em alguma atividade até muito pesada para o adolescente, acaba não tendo a oportunidade de ter acesso a um curso desses, às vezes não entende o quanto isso pode melhorar a vida dele no futuro. Então, eu acredito que isso deveria estar dentro do ensino regular, né, no dia a dia das nossas escolas. Pois é, mas como o nosso programa escolar vem do governo federal, meio que de goela abaixo para todas as escolas do país, seja lá qual for a região, a cidade, o programa, né, vem estabelecido. E esse programa, como você falou, que já vem estabelecido, não está agradando os jovens. Haja visto aí a grande evasão escolar no ensino médio. O ensino médio não está conversando na linguagem do jovem, que já está querendo ser preparado para o mercado de trabalho, e quando tem uma oportunidade dessa que liga a escola com o mercado de trabalho, aí esses jovens que conseguem ter a oportunidade de participar desse tipo de ação, normalmente acabam sendo bem-sucedidos. Verdade. Arão, eu quero 2 assuntos para a gente fechar antes aí, antes de fechar, aliás, o ponto de vista. Primeiro, parabenizar aí o Arão Josino, novo integrante do Partido Novo. Ontem foi a sua inclusão aí no Partido Novo,
E quais são agora as perspectivas do Arão Josino diante do novo partido, que é o Partido Novo? Que é o Partido Novo. Odair, eu estava numa zona de conforto, diria assim, né? A situação política em Ascurra é uma situação política que me deixava confortável. O grupo político formado, nosso partido muito bem organizado, partido que eu estava filiado até ontem, né? No entanto, depois da eleição do ano passado, com aquilo tudo que tem acontecido no Brasil e que a gente tem tratado, inclusive, aqui na rádio, um debate muito importante sobre a democracia, sobre a liberdade de expressão. Eu comecei a perceber que era hora de sair da zona de conforto, era hora de contribuir também com a política nacional. A gente acaba focando muito na política local, na política do nosso município, né, do dia a dia da nossa prefeitura, e eu percebi que se o Brasil precisa de transformações, nós também nas pequenas cidades, nós também na nossa pequena realidade, precisamos dar uma contribuição. E fazendo aí uma análise dos partidos políticos que hoje estão postos no Brasil, o partido que realmente tem princípios, e princípios que são seguidos por todos os seus mandatários, é o Partido Novo. Um partido que defende a liberdade, que defende a democracia como ela deve ser, né? Um partido que traz pautas importantes para o Congresso, principalmente na parte econômica, a importância de nós gerarmos emprego, gerarmos renda. Não existe política pública melhor e mais eficiente do que o emprego, do que a oportunidade para o jovem. E foi pensando nessa realidade que eu decidi me filiar ao Partido Novo e contribuir com a construção que tem sido feita hoje no nosso país, uma construção de uma direita que se posiciona, de uma direita que cobra, né, de uma direita que combate aquilo que nós estamos hoje vivendo e aquilo que nós estamos vendo, principalmente lá em Brasília. Então, estou bastante feliz com esse momento, esse novo momento, né, da minha vida pública, da minha vida política. Eu sempre digo que eu não saí de partido nenhum, eu estou entrando no Novo, porque o Novo realmente apresenta essa nova opção, essa nova oportunidade para a política nacional. Muito bem, e para fechar então, eu só queria um comentário teu a respeito da nossa enquete do dia de hoje. Como é que funciona isso lá no município de Ascurra com relação aos ambulantes? Não é permitido em Ascurra, né? O vendedor é ambulante. A gente tem uma legislação própria, a gente tem a questão dos alvarás da prefeitura, no entendimento de que o comércio local ele precisa ser valorizado, né? O comércio local ele precisa ganhar cada vez mais destaque, porque é ele quem está ali gerando emprego, que está gerando renda, que está fazendo o movimento econômico da cidade, pagando impostos, inclusive, né? Então, a gente tem uma fiscalização rígida em relação a isso. Eu sou, talvez, o primeiro que acabo mandando mensagem para os fiscais quando a gente vê algum movimento diferente. Absolutamente nada contra aquelas pessoas que querem trabalhar, né? Mas a gente tem regras que precisam ser seguidas, principalmente numa cidade. Muito bem, esse foi então o Ponto de Vista com Arão Josino, a política passada a limpo, toda segunda, quarta e toda sexta. A sexta, como você viu agora, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timor. Arão, um bom final de semana para você, até na segunda-feira. Muito obrigado, Odair, um ótimo final de semana para todos nós.